Você já teve aquela sensação de que você está vivendo uma vida que talvez não seja exatamente a sua? Que você está levando uma vida meio que no automático, uma vida que a sociedade meio que implantou na sua cabeça de que você, para ter sucesso, você tem que buscar o seu propósito e que o propósito muitas vezes é algo épico, é uma grande coisa e que as coisas simples talvez não sejam um propósito e que não devem ter tanta importância assim. Talvez já esteja mais do que na hora de a gente começar a olhar para dentro, não levando em consideração muito o que está aqui no externo e sim o que faz sentido para o eu verdadeiro. Porque a sociedade, ela te vende um modelo de propósito que é sempre baseado no questionamento do que eu quero da vida. Talvez a pergunta que você deve se fazer não é o que eu quero da vida, mas sim o que a vida quer de mim. O que a vida pede que eu faça. Quando você entra nesse questionamento, você se desarma um pouco e você não tenta mais manter tanto controle sobre a sua vida. Você dá uma pausa e você começa a querer entender que caminho eu devo tomar. Bom, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal, eu me chamo Flávio Ziger, e o que eu quero trazer nesse vídeo é que a gente comece a repensar o que esse nosso eu realmente quer, né? Quando você silencia a sua mente, você começa a ouvir esse chamado verdadeiro que, com o passar dos anos, a gente vai abafando, a gente vai deixando de lado, porque o mundo, ele sempre te chama para o externo, é o tempo todo te chamando para fora de você, ele nunca quer que você se volte para dentro, porque quando você se volta para dentro, você começa a se questionar se... Pô, será que vale a pena eu ficar perdendo horas assistindo a esse filme? Será que vale a pena eu ouvir esse estilo de música? Será que isso está agregando para mim, para eu conseguir descobrir o que a vida quer de mim? Quando você começa a se questionar e deixa de viver muito esse externo e começa a viver o seu eu verdadeiro, você começa a ficar menos manipulável. E menos manipulável, para essa galera que comanda o mundo, você deixar de ser manipulável não é uma coisa tão interessante assim. E esse é um ponto muito importante, esse ponto de parar para se ouvir. E quando você chega nesse ponto, você começa a dar ouvido para coisas que você percebe que faz muito tempo que você tenta silenciar, você tenta calar esse chamado. E é por isso que às vezes a gente precisa realmente dar essa pausa. Porque quando a gente está assim muito perdido, a gente começa às vezes até a se isolar. E você pensa, poxa, o que eu estou fazendo aqui nessa existência, né? O que eu vim fazer aqui, cara? Porque eu não estou achando saída. Será que não está mais do que na hora da gente se questionar em relação a isso e procurar a nossa verdadeira essência, que é algo que quando a gente encontra ela, essa consciência, você meio que transcende o corpo, você transcende esse mundo material. E aí você coloca o mundo material no seu devido lugar. Você fala, tá, tudo bem, eu preciso da minha casa, eu preciso do meu trabalho, eu preciso do meu dinheiro, mas ele vai ficar no lugar dele, aonde ele tem esta importância, ele não passa além disso, porque o que importa é o meu crescimento interno, é o meu crescimento como pessoa, como ser humano. E quando você começa a dar importância para esse ser humano que é você, você começa a ver que o grande propósito da sua vida mesmo, talvez seja, aliás, eu ouso dizer que é a paz. Quando você começa a entender como a vida funciona, essa paz começa a chegar mais próximo de você. Você começa a meio que enxergar ela. Você não está 100%, porque acontecem problemas na vida que te tiram a sua paz, né? Mas eu acho que é uma grande busca essa, você buscar essa paz interior, independente do que está acontecendo. E a gente só consegue entender esse caminho, a gente só começa a entender que passos a gente precisa dar para ir em encontro dessa paz, é quando a gente começa a buscar um autoconhecimento. Então a pergunta que realmente fica é: o que importa para mim? O que faz sentido para o meu ser e o que realmente é essencial para a minha vida? Começar a perceber que a vida está pedindo para a gente tomar outra direção, de a gente ir para outro lugar, talvez viver de outra forma, buscar soluções para que
eu continue no mundo, mas não faça tanto parte desse mundo. De começar a entender que se eu continuar resistindo a esse chamado da vida, nada vai mudar, né? As coisas vão continuar da mesma forma que sempre foram até aqui. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses quase 40 anos de idade, é que a vida ela sempre está falando com a gente. Só que a gente precisa decidir se a gente vai dar ouvidos para ela ou não. Então a pergunta que eu quero fazer para você nesse vídeo é: você está ouvindo o que a vida quer de você? Ou você ainda está se questionando o que você quer da vida?